Pronto, bom dia. Essa reunião ela vai ser gravada, né? E então, já vamos começar. Tô gravando. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto. As atividades da apostila, essas aqui, da seção O que aprendi, página 21, 22 e 23, é para vocês resolverem na própria apostila, que dá para resolver na própria apostila, e mandar por foto para mim, tá? Para eu fazer a correção. Bom, como também a gente está nessa quarentena, nessa pandemia, uma coisa que ninguém esperava isso e é excepcional, nunca aconteceu com ninguém, né? Isso aqui vai ser a avaliação de vocês, mas eu vou revisar e vou passar aqui quais são as respostas para vocês, certo? Então, olha só, peguem a apostila, tá? Página 21, 22 e 23. E eu até, como vai ficar difícil, bom, tá, dá para eu colocar aqui, eu vou tentar fazer. Então, ó, vamos lá, número 1. Determine, deixa eu ver uma coisa só, se alguém tem dúvidas. Aí, meu irmão, e as pessoas vão entrando ao longo da... Tá. Número 1. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga igual a menos 1 coulomb. Dado carga elementar do elétron, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui, a carga elementar do elétron, vocês têm que decorar. Isso aqui é uma constante, né? Então, isso aqui nunca vai mudar. Bom dia, Emily. Bom dia, Emily. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Raquel. Estou fazendo a correção das atividades da página de 21, 22 e 23. Então, acompanhe aqui a número 1. Deixa eu pegar uma apresentação. Eu vou usar isso aqui. Ele fala que é a menos 1. Deixa eu apagar aqui. Esse lado fica... Ele quer saber o N, o que é igual a menos 1 coulomb. Bom dia, Franciele. Bom dia, Lucas. Estou fazendo as correções das atividades da página 21, 22, 23. E vou fazer agora a número 1, tá? Então, abra uma apostila aí. Ó. A número 1, ele quer saber o valor de N, ou seja, o número de elétrons, e ele dá essa informação aqui. O valor da carga elétrica, né, que é menos 1 coulomb, e o dado também, que é a carga elementar do elétron, que é uma constante, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Priscila. Tá, Priscila. Oi, bom dia, Priscila. Acompanhe o exercício número 1, atividade número 1 da página 21, tá? Vou fazer a correção. Tá, então, ó, aqui, menos 1, tá exatamente assim. Bom, então o que a gente tem o valor 1, que é o que o exercício quer saber, o valor de E, que é uma fórmula aqui, que é igual a N vezes Z, né? Então vamos substituir. Então aqui seria aqui está multiplicando esse valor
valor de Q, ele vai passar para cá dividindo. Então, o N vem para frente, menos 1 Coulomb, dividido por, pegar esse menos 1 dividido por 1,6, dá 0,625. Menos 1 dividido por 1,6 dá menos 0,625. Elevado a 10 a menos 19. Ok? Como? Deixa eu... Como na, na notação ser menor do que 1, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É essa informação que eu quero que vocês lembrem, ó. Todo número escrito em notação científica obedece à regra geral de n vezes 10 elevado a n. Ou seja, nessa expressão, o n, esse aqui, ele é chamado de termo dígito e corresponde a um número no intervalo de 1 e 9,99999. Então, esse n aqui, lembrem-se, ele não pode ser maior do que 9,999, como era esse caso aqui dessa questão. E ele não pode ser menor do que 1, ele não pode ser 0,5 ou negativo, tá? Então, essa resposta aqui, ela não pode ser negativa, ela não pode ser menos 0,625. E aí, por regras matemáticas, a gente pode transformar tudo isso aqui em positivo. Então, a resposta certa, para a gente transformar tudo isso aqui em positivo, a gente só tira o negativo daqui. A resposta final da questão 1 é N, o número de elétrons, é igual a 0,625 vezes 10 a menos 19. Só que, olha só, como eu falei para vocês, que esse N ele não pode ser abaixo de 1 aqui, tá? Isso é uma coisa que está errada na apostila. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar na apostila do professor. Então, gente, esse é um erro que veio no LDI. Olha só. Porque a resposta ele considera aqui, ó, 0,625 vezes 10 a 19 elétrons, igual a solução que eu coloquei aqui para vocês, certo? Só que, notação científica, esse N aqui, ele não pode, esse número aqui, que vem antes do expoente, ele não pode ser menor do que 1, tá? Então, no caso aqui, a gente teria que multiplicar e depois dividir aqui, ok? Mas, como a apostila está errada, vocês podem considerar assim mesmo, ok? Então, podem deixar dessa forma, assim, certo? Número 2. Sobre os processos de eletrização, relacione o nome de cada processo com suas características. Aí, letra A, eletrização por atrito, letra B, eletrização por contato, letra C, eletrização por indução. Eu acho que eu já tinha feito essa aqui na videoaula passada. Mas olha só, a eletrização por atrito é o processo de retirar ou acrescentar elétrons em corpos por fricção. É aquilo que a gente fez em sala de aula, fazendo fricção de uma régua de plástico com o nosso cabelo. Então, a gente retirou elétrons do nosso cabelo e passou esses elétrons para a régua. A régua ficou eletrizada. Aí, a régua agora ela tem o potencial de atrair objetos. Claro, pequenos, leves, né?
A letra B, eletrização por contato. É isso aqui, ó, processo que ocorre compartilhamento de cargas elétricas, porque ocorre um contato, os corpos têm que entrar em contato, contato físico, no caso. E a letra C, eletrização por indução, ao final do processo de eletrização, pode ser que apenas um dos corpos tenha sua carga elétrica alterada. É aquela ideia do eletroscópio que eu criei, que a gente tentou criar em sala de aula, com os canudos, e aí vocês montaram umas bolinhas de alumínio e tal, e para algumas pessoas deu certo, para outras não, eu acho que era por causa da umidade, que estava bastante úmido naquela época. Em tempo seco é melhor de fazer esse experimento. Agora seria ideal fazer esse experimento, porque está uma estiagem que não chove faz muito tempo, né? Então a resposta é C, A e B. Número 3. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma... Escreveu alguma coisa. Número 3. Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter ganhado prótons e o tecido ganhado elétrons? Isso aqui está errado porque prótons eles não saem do núcleo. O que das partículas subatômicas que podem se locomover entre prótons, nêutrons e elétrons, somente os elétrons é que são transportados, que conseguem se locomover. Então, essa questão está errada aqui, porque ninguém ganha próton ou perde próton, certo? B, perdido elétrons, pode ter, e o tecido ganhou prótons. Mas olha só, se ambos ficaram eletrizados, então não houve uma perda de elétrons e outro ganhou. Ah, não, e aqui também está errado, ganhou prótons, né? Então, prótons não se perde nem se ganha, isso aqui está errado. Letra C, perdido prótons, ó, aqui já está errado, perdido prótons. Prótons não se ganha nem se perde, e o tecido ganhado elétrons. Letra D, perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Essa é a questão correta. Letra E, perdido prótons, ó, tá errado. Quando tá prótons ou nêutrons, ganhar prótons, perder prótons, ou ganhar nêutrons e perder nêutrons, tá errado. São partículas atômicas localizadas no núcleo do átomo e que não saem dali. Elas até conseguem se locomover dali, mas isso são em reações nucleares, reações que necessitam de muita energia. No caso, por exemplo, de uma bomba atômica ou de uma usina nuclear, né, que produz energia a partir de fusão e fissão de núcleos atômicos. Então, a letra certa da questão 3 é a letra D de dado, perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Ó, a eletrização ocorre com a perda ou ganho de elétrons, tendo em vista que no bastão os prótons se localizam no núcleo. Não somente no bastão, tá? Os prótons, eles sempre se localizam no núcleo de qualquer material. Para a letra 4. Aqui, ó. Essa aqui é uma questão fácil também, assim, que eu vou mostrar para vocês. 3 pequenas esferas metálicas, A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3, menos 2 e mais 5, respectivamente. Determine a carga de cada uma após o contato simultâneo entre as 3. É aquela... Deixa eu mostrar essa atividade que eu fiz aqui, ó. É o princípio de conservação de cargas elétricas, né? Que, por exemplo, um corpo que tem uma carga, né, no caso corpo A, corpo B e corpo C, antes de um contato, se esse aqui tem mais 10, esse tem mais 8, esse tem menos 5, ao final do contato eles vão ter uma carga elétrica igual entre eles, vai estar em equilíbrio. Ele fez um barulhinho aqui. Travou. Travou a minha apresentação ou a internet? Bom, espero que já
já tenha voltado. Beleza. Então, essa questão. No caso, é igual, lembra dessa atividade que a gente fez na aula? As A, B, C e D são idênticas de tamanho e massa, tendo apenas cargas diferentes, né? Que daí a era a C era 0, a D era 4, positivo. E aí ele pede, né, na primeira etapa, A com C, encostar A com C, o que acontece? A gente tendo, né, aqui, ó, e era para preencher aquela tabela. Era. O que é, Luiz? Alô, Luiz? Tá Fala aí. bastante. Tá, vou tentar falar mais devagar. Para a gente encontrar os valores, quando a gente a fórmula aqui, a gente tem a carga final, que é igual a carga da esfera A mais a carga da C. Isso no caso porque a gente está fazendo a esfera A com a esfera C. Aí esse dado aqui soma e divide por 2, ou se for 3 esferas, a gente divide por 3. Esferas ou quadrados, o material que for. Então, essa no caso é menos 4 mais 0, 2, que dá menos 2. Vamos voltar lá para a questão. Essa aqui ele pede, né? Ó, após um contato simultâneo entre as três. Então, são as três esferas sendo encostadas ao mesmo tempo, tá? A B e a C. Então, o que ele faz? Ó? A carga final é igual, aí soma a carga da A, a carga da B e a carga da C. A é mais 3, mais menos 2 da B, mais 5 da Q. Divide por 3, tá? Porque são 3 esferas, 3 corpos. Se fossem 4, aí dividiria por 4. Então, mais 3 menos 2 mais 5 dá mais 6. Dividido por 3, tá? Carga final é igual a 2, a carga aqui da esfera, ok? Então, ó, carga de A é igual a carga de B, que é igual a carga de C, que no final elas todas vão ficar eletrizadas com cargas positivas de valor 2, certo? Questão 5. Considere os materiais a seguir: madeira, vidro, algodão, alumínio, ouro, porcelana, prata e plástico. Quais deles são bons condutores elétricos? Quando a gente fala de condutores elétricos, são principalmente os materiais metálicos. Isolantes elétricos são os materiais feitos de borracha, plástico, vidro é um isolante elétrico, madeira é um isolante elétrico. Então, nessa questão aqui, ó, ele está perguntando quais são os condutores elétricos. Madeira não é, vidro não é, algodão não é. Alumínio é um metal, sim. Ouro é um metal, sim, também. A porcelana é uma cerâmica. A porcelana não é um condutor elétrico, tá? Materiais cerâmicos não são condutores elétricos. A prata é um condutor elétrico, é um metal. O plástico não é um metal, não é um condutor elétrico. Então, ó, é 4, 5 e 7. Né? Ó, os metais são bons condutores elétricos. 6. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante, com intensidade de 10 amperes, sendo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs a carga elétrica elementar, determine. Então, isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui é uma constante, isso que vocês têm que decorar. É para determinar, primeiro, letra A, o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo.
A fórmula que a gente usa para determinar a intensidade da corrente elétrica, né, é aquela, o RUI, o I é igual a R vezes A. No caso aqui, ele quer saber, deixa eu colocar na página aqui para vocês, deixa eu achar. Está na página 15. Ele quer saber a corrente elétrica, né? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. A fórmula da intensidade da corrente elétrica, né? Que é representada pela letra I, e a sua unidade no sistema internacional é o ampere. Então, a fórmula é I, intensidade da corrente elétrica, é igual a variação da carga elétrica vezes a variação do tempo, delta Q dividido por delta T. Okay. Então, vamos lá. Então, os dados aqui que o problema dá. Um fio de cobre percorrido por uma corrente elétrica constante com intensidade de 10 amperes. Esse é o valor de I. Ó, I é igual a 10 amperes. Sendo de 1,6 a carga elementar do elétron, né, determine o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo. Esse 1 segundo aqui é a variação de tempo, é o delta T, certo? É esse valor aqui, ó, delta T, que está aqui embaixo. E a gente precisa saber a variação da carga elétrica, tá? O módulo da carga elétrica, ele quer saber. Então, olha só. Eu não sei por que ele colocou 10 coulombs aqui. Ah, tá. Não, é porque o 10 amperes pode ser o 10 coulombs também. Então, ó, a intensidade de corrente elétrica é igual a 10 coulombs por 1 segundo. O módulo aqui, então, a quantidade de corrente elétrica é igual a 10 coulombs. Ou a gente pode determinar assim, olha só, porque aqui o amperes e coulombs, por desconstrução matemática, desconstrução de cálculo, das funções de cálculo, a gente pode fazer dessa forma, ou a partir dessa, né? Substituindo o valor de delta Q, ou substituindo o valor da intensidade da corrente elétrica, que para mim, isso aqui seria o mais correto, fazer essa parte de baixo aqui, tá? Porque o problema ele nos dá, né? Essa informação aqui, ó, de 10 amperes, que é o I. Então, a gente substituiria o I, ó, 10 aqui. Ele também nos dá o tempo, que é o ΔT, 1 segundo. Então, substitui aqui embaixo. O ΔQ é o que a gente quer encontrar. Então, substituindo, isolando o ΔQ, trazendo o ΔQ para frente, aí coloca 10 vezes 1, que 10 vezes 1 é 10, né? 10 coulomb. No caso aqui, então, a variação da carga elétrica é 10 coulomb. Para mim, esse de baixo aqui, ele é mais fácil de ser entendido. Esse de cima aqui, a gente precisa fazer umas outras denominações de cálculos aqui que não estão explicadas aqui nisso aqui. Eu teria que montar uma apresentação em PowerPoint, como eu monto para vocês, e explicar como que ele chegou aqui. Essa aqui é mais direta, essa de baixo, ok? Se tiverem dúvidas, escrevam ali. Raquel, você não está conseguindo ver essa tela que eu estou apresentando? Alguém mais não está conseguindo ver essa tela? Que ruim que acho que a Raquel não está conseguindo ver a tela. Bom, então vamos lá, continuando.
Então, gente, ó, considerem essa resposta de baixo aqui como uma resposta correta. Não que essa de cima esteja errada, mas aqui existem ferramentas matemáticas que não estão explicadas aqui, que eu teria que explicar melhor para vocês. Bom, letra B. A quantidade de elétrons que atravessa a seção mencionada durante 1 segundo. Então, ele quer saber a quantidade de elétrons, ou seja, ele quer saber o número de elétrons, né? Ó, quantidade de elétrons é igual ao número de elétrons. Então, para isso, a gente precisa usar a fórmula, essa aqui, ó, Q é igual a N vezes E. Bom, se eu descobrir aqui, né, que o valor de Q é igual a 10 coulombs, eu posso usar isso aqui já nesse problema aqui, porque ele é no mesmo problema, né, na mesma questão aqui, nesse mesmo fio de cobre, que é percorrido com uma intensidade de 10 amperes, né, então a gente pode usar esse valor de Q aqui. Então eu tenho o valor de Q, eu tenho o valor de E, né? O E é a constante, mas também o problema nos dá aqui, ó, sendo de 1,6 vezes 10 a menos 19 a carga elétrica elementar do elétron. Eu quero saber o valor de N, né? Eu quero saber o número de elétrons, a quantidade de elétrons. Então, aqui, ó, o valor de Q é 10, substituo o valor de Q, igual a N, que eu quero saber, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar do elétron. Como é que eu faço isso? Eu tenho que isolar o N, tenho que trazer o N para frente. Então, isolo o N. N é igual. Como aqui o N estava multiplicando, a, e agora eu substituí o N pelo Q, o Q vem dividindo, né? Então, 10 dividido por 1,6 menos 10 1,6 vezes 10 a menos 19. O N vai ficar, se a gente dividir 10 por 1,6, vai ficar 6,25 vezes 10 a 19. Aí aqui também tem alguma outra função ali que a gente faz para ficar o positivo, né? Mas são aquelas funções matemáticas de notação científica. Então, a resposta final, ó, a quantidade de elétrons que atravessa a seção mencionada, né, que é essa aqui, né, durante 1 segundo, né, então é 6,25 vezes 10 a 19 elétrons. Ah, que bom que você está conseguindo ver, Raquel. Número 7. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 7.500 ohms, quando é aplicada sobre ela uma tensão de 10.000 volts? Deixa eu ir na página que tem isso aqui para mostrar. 19. Página 19 tem aqui, ó. Resistores elétricos. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Fórmula da intensidade da corrente elétrica ou da resistência elétrica, que lembre-se que essa fórmula pode ser escrita assim, R igual a U dividido por I, ou eu posso isolar o U, né, U é igual a R vezes I, ou eu posso isolar o I também, tá? Então isso aqui, por regras matemáticas, a gente pode inverter essas questões, mas é a fórmula RUI, R igual a U dividido por I, que é de intensidade de corrente elétrica. Então, ele quer saber, ó, qual a intensidade da corrente elétrica, né? Ele quer saber o valor de I, tá? Que percorre uma resistência de 7.500 ohms, aqui, ó, resistência de 7.500 ohms. Resistência é representada pela letra R, né? Quando é aplicada sobre ela uma tensão de 10.000 volts. Tensão é a letra U, de tensão elétrica, né? Então, aqui ele fez dessa seguinte forma. Ele colocou U é igual a R vezes I. Mas como ele quer saber o valor de I, ó, qual a intensidade da corrente elétrica, aí depois ele isolou, colocou I para frente. Então, I é igual U dividido por R. Né? Só substituiu aqui, colocou o U para cá e o I para cá.
E aí agora substitui os valores. O valor de U, que é a tensão elétrica, 10.000 volts. Coloca aqui em cima, 10.000. O valor de R, que é o valor da resistência, ó, resistência de 7.500 ohms. Aí coloca aqui, 7.500. 10.000 divididos por 7.500, ó, ele colocou aproximadamente 1,3. Deixa eu ver quanto que dá certinho. 10.000 divididos por 7.500. Ó, dá um infinito aqui. De 1,3333333. Uma dízima periódica. Então, simplifica, né? Simplifica para 1,3. Intensidade da corrente elétrica, a gente, qual é a unidade internacional dela? É o ampere, tá? Então, ó, intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 7.500 ohm, quando é aplicada uma tensão de 10.000 volts, é de 1,3 amperes, tá? Lembrem-se que essa tensão aqui, ó, tensão de 10.000 volts, essa tensão, ela é aplicada quando a gente tem uma fonte de energia. Pode ser uma pilha, uma bateria, ou para ser tão grande assim, é uma usina elétrica, né, que produz uma quantidade tão alta de tensão elétrica, ok? Professor, Sim. em que página que fica esse on que você falou? Fica aqui, ó. Página 18. Deixa eu mostrar aqui. Ó, fica em resistência elétrica. Página 18. Aí que fala dos condutores elétricos, dos isolantes elétricos e dessa propriedade, ó, chamada de resistência elétrica, tá? Ó, a resistência elétrica é simbolizada pela letra R e sua unidade no sistema internacional é o ohm. Aí esse símbolo aqui de uma letra grega, né? Que é o ohm, ok? Ok, obrigado. Deixa eu voltar lá. Está na questão 8. Considerando que a corrente elétrica que circula uma lâmpada é de 2 amperes, ó, então isso aqui é o valor de... A gente vai usar a mesma fórmula, essas fórmulas aqui. U é igual a R vezes I. Então, nessa questão aqui, ele está dando o valor de I, tá? Ó, a intensidade da corrente elétrica que circula uma lâmpada de 2 amperes é de 2 amperes. Desejamos descobrir qual é o valor da resistência elétrica dela. Então ele quer saber o valor de R agora. Para isso, é aplicada uma tensão no valor de 240 volts. Essa tensão de 240 volts é uma tensão mais baixa. Ó, essa aqui era de 10.000 volts. Essa de 240 volts a gente consegue até na tomada de casa. Não chega a 240, mas chega a 210, 220. E qual o valor encontrado para a resistência, né? Então ele quer saber o valor de R. Ele dá o valor de I, que é aqui, ó, 2 amperes. Ele dá o valor de U, que é 240 volts, e ele quer saber o valor de R. Então, ó, o valor de U a gente tem, o valor de R a gente quer saber, o valor de I a gente tem. Então, isola o R na frente, que é o que a gente quer saber, e coloca daí R igual a U dividido por I. R é igual o valor de U, 240 volts, que é o valor da tensão elétrica. O valor de I, que é o valor da intensidade da corrente elétrica, está aqui, 2 amperes. 240 dividido por 2, 120. Qual é a unidade da resistividade elétrica no Sistema Internacional de Unidades de Medidas? É esse aqui, ohm, a letra grega. Então a resposta é 120 ohm. Qual o valor encontrado da resistência? 120 ohm. Ok, deixa eu passar para a questão 9. Escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. Letra A. Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica, certo?
Se vocês quiserem uma curiosidade, deixa eu ver onde que tem essa questão de pilha. Na página 17, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na página 17 tem essa parte aqui de curiosidades falando sobre as pilhas. A primeira pilha que foi criada, que foi no final dos anos 1700, pelo Alessandro Volta, um italiano, um físico italiano. Ele desenvolveu essa pilha aqui. Eu até pensava em fazer uma pilha caseira para a gente fazer uma atividade prática em sala de aula. Então, pilhas, elas contêm energia química armazenada dentro dela. E isso a gente vai ver um pouco mais para frente também, a transformação de energia. Mas a gente já havia comentado também, por exemplo, um secador de cabelo, ele faz uma transformação de energia elétrica, ou seja, ele usa energia elétrica e transforma em energia térmica, porque ele aquece, né? Ele tem uma propriedade de aquecimento. Assim também como chuveiro, assim também como aquecedores elétricos, né? Então eles fazem uma transformação de energia. A pilha, no caso, ela armazena energia química e transforma essa energia química em energia elétrica. Então é uma questão certa, verdadeira. Letra B. Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção do caminho da corrente elétrica. Verdadeiro. Deixa eu mostrar aqui, aqui a página 19. Ó, é isso aqui, ó, uma chave, tá? Ou um interruptor, né? Ó, serve para impedir ou permitir a passagem da corrente elétrica. Então, tem o botão de ligado e desligado, ligado e desligado. Quando liga, ele permite a passagem da corrente elétrica aqui, ele permite a passagem dos elétrons pelo circuito. Se ele está desligado, ele abre esse circuito e não permite, né? Ele interrompe, ele faz tipo uma ponte aqui, ok? Então, a questão aqui está certa. Os interruptores são usados para ativação e desativação, né? Permitir ou impedir que circuitos elétricos tenham seu caminho da corrente elétrica. Letra C. Para uma mesma tensão, quanto maior a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica. Tá errado, olha só. Para uma mesma tensão, se a resistência elétrica aumenta, a corrente elétrica diminui porque fica mais difícil que os elétrons se moverem. Isso aqui, deixa eu mostrar, é um resistor. Imagine um resistor, que é isso aqui, ó. Aqui do circuito elétrico, né? Então, ó, a gente tem aqui nesse circuito elétrico, bem simples esse circuito elétrico. A gente tem as pilhas que vão nos dar a tensão elétrica, que vão gerar energia elétrica para que a corrente, para que os elétrons se locomovam, né? Normalmente essas baterias aqui, elas têm 9 volts, é uma tensão baixa. A gente tem o interruptor, que vai permitir ou impedir a passagem da corrente elétrica. A gente tem uma lâmpada que aqui dentro, essa lâmpada incandescente, ó, a lâmpada incandescente, ela gera energia luminosa, ela transforma, no caso ela está transformando a energia química da lâmpada em energia luminosa. Lâmpada incandescente também produz calor, então ela também transforma energia química em energia térmica. E é isso aqui, a gente tem um resistor. Lembrem-se que os resistores, ó, a gente tem um resistor, esse aqui normalmente é utilizado para aquecimento, é um resistor de chuveiro, e tem esse outro tipo de resistor usados em circuitos elétricos de computadores ou materiais eletrônicos, como esses aqui, olha só. Eles funcionam, ó, o chuveiro aqui ele também tem esse resistor aqui dentro, ó, tá vendo? É esse que tá aqui, é esse que tá aqui, ó, no circuito, é só para mostrar. Então, esse resistor aqui, o objetivo dele é produzir calor, transformar energia química ou energia elétrica em energia térmica. Esse resistor aqui é para diminuir a intensidade da corrente elétrica.
Então, quando a gente tem um resistor, se a gente aumenta a resistência desse resistor, é igual a, imagine um chuveiro de vocês, agora que está mais frio. Você tem que aumentar a resistência para que os elétrons que estão passando aqui, eles tenham o seu caminho dificultado para passar. Se aumenta a resistência, diminui a velocidade com que eles passam. E eles emitem muito mais calor, eles perdem muito mais calor. Então, deixa eu botar lá para ver como é que estava escrito. Ó, para uma mesma tensão, quanto maior a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica. Não muda. Quanto maior a resistência, a corrente elétrica ela não vai mudar. A corrente elétrica ela vai ser constante. A diferença é que eu tenho uma corrente elétrica X, se eu aumentar a resistência, eu vou ter maior perda de calor ou de como que essa energia vai ser transformada, ok? Ó, para uma mesma tensão, se a resistência elétrica aumenta, a corrente elétrica diminui porque fica mais difícil para os elétrons se moverem. Letra D. Para uma resistência constante, quanto maior a tensão, maior tende a ser a corrente elétrica. Sim, porque ó, se eu não aumentar ou diminuir a resistência, tá, ela é constante, né? Então, se eu tenho uma resistência ali que eu não vou mexer nela, se eu aumentar a tensão, ou seja, se eu estava antes com uma pilha de 1,5 volts, eu vou ter uma corrente elétrica de 1,5 volts. Se eu colocar uma pilha de 9 volts, eu vou ter uma corrente elétrica de 9 volts. Só isso, tá certo. Isso se o caso, se a resistência for constante. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Tá. Fazer a 10 aqui. Ele fala sobre os raios, né? Tal. Deixa eu ver. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestades nas atmosferas e o solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, e eles percorrem distâncias da ordem de 5 quilômetros. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, conforme a figura a seguir, então olha só, tem aqui uma nuvem e aqui tem um prédio com um para-raio, né? Prótons passam da nuvem para o para-raio, tá errado porque não é próton que se locomove, é só elétrons. Prótons passam do para-raio para a nuvem? Não, próton não faz nada. Elétrons passam da nuvem para o para-raio? Elétrons passam do para-raio para a nuvem? Elétrons e prótons se transferem de um corpo a outro? Não, próton não faz nada. Então a resposta está entre a C e a D. Então, olha só, a nuvem aqui nessa imagem ela está carregada positivamente, ou seja, onde estão os elétrons aqui? Eles estariam do outro lado, né? Porque eles ficam em lugares diferentes, no caso. Se aqui está positivo, aqui então está negativo, né? O solo está negativo, né? Então eles tendem a se atrair aqui. Ou no caso a nuvem aqui ela está carregada somente com partículas positivas, né? Ela nem tem elétrons no caso. Então o que vai acontecer? Os elétrons que estão no solo, né? Ou seja, no para-raio, eles vão passar para a nuvem. Né? Esse caso aqui seria o caso do raio invertido. Né, porque o que normalmente ocorre é os elétrons que estão na nuvem passam para o para-raio, né, seriam tipo, normalmente, né, seria elétrons passam da nuvem para o para-raio, mas aqui como essa imagem está mostrando positivo aqui, então aqui seria negativo, então os elétrons passam do para-raio para a nuvem, seria aquele raio invertido, que é super raro, mas existe. Bom, deixa eu ver quantos que falta. Só essa questão. Um professor, olha só, uma questão de vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre.
Nessas figuras estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes. Aí o Carlos montou dessa forma, o João montou dessa forma, o Matheus montou dessa forma e o Pedro montou dessa forma. Considerando que essas 4 ligações, é correto afirmar que a lâmpada vai acender apenas na montagem de João e Pedro. Olha só, João e Pedro. Por quê? Por que que aqui não vai, ó? Bom, isso aqui a gente tem que fazer uma atividade prática presencial para vocês entenderem. Porque o condutor da lâmpada é sempre esse pontinho de baixo aqui dela. É sempre essa partezinha aqui de baixo. Então, olha, ele ligou um fio no negativo e daí ele só encostou essa parte aqui no positivo da pilha e ligou o fio aqui. Não está tendo contato, não tem como a corrente elétrica atravessar aqui, tá? Esse aqui tá totalmente errado, né? Porque ele só ligou um fio no negativo, no positivo e um outro fio aqui na partezinha da lâmpada. Não, ele teria que montar um circuito, como esse aqui, ó, no caso, olha só. Ele ligou no negativo, aí ele até ligou nessa parte aqui que o Carlos também ligou, da lâmpada, só que o importante, ó, ele fez o contato da parte de baixo da lâmpada com a parte positiva da pilha. E aí tem um circuito fechado, né, um circuito que os elétrons podem percorrer. E aqui, ó, diferente desse, ó, o João ligou também o fio na parte aqui da lâmpada que faz o contato, né, que permite então a corrente elétrica, tá? Que daí ela consegue passar daqui e vir para cá, mas se ligar direto aqui não é possível, ok? Então seria a letra C. Aí terminou. Gente, então olha só, espero que vocês que ficaram aí assistindo, puderam aproveitar essa aula hoje. Façam essas atividades, me mandem, tá? Me mandem porque a gente precisa ter isso registrado, a gente precisa mostrar para a secretaria. A gente vai mostrar isso para a secretaria, então isso vai ficar guardado, vai ser como se fossem as provas de vocês. Sim, Amanda, é para mandar essa. Tire foto da página 21, preencha isso na sua apostila. Tire foto da página 21, 22 e 23. E aí me mande. Aí manda ali pelo positivo on mesmo, aquela parte de mensagens, que eu vou te mostrar aqui onde que tá. Para vocês deve aparecer diferente, né, mas aqui nas mensagens, ó. Ó, igual uma aluna aqui do 7º ano 2, ela tirou foto, ó. Ela tirou foto aqui, aí eu vou salvar essa foto. Ó, tá tudo respondido aqui, né? Aí eu vou salvar a foto. Ó, fez umas respostas no caderno. É que essa imagem aqui, depois que eu salvo, ó, ela aparece inteira para mim. Quer ver se deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aí aparece a imagem inteira, eu posso dar um zoom, aí eu consigo ver certinho, ó. Ela preencheu aqui, tudo certo. Aí me mandem essas imagens, que daí eu salvo essas imagens com o nome de vocês, e essa aqui vai ser a nossa avaliação, nossa prova. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui a gravação dessa aula.